Well, hello guys, it's Coach Esteban 101 speaking over here. Seja muito bem-vindo, muito bem-vinda à nossa live de hoje. Vai estar maravilhoso, eu tenho um convidado muito especial e essa pessoa falará para nós hoje como é que ele fez para aprender um idioma em 3 meses. Se comunicar no idioma em 3 meses. Se virar no idioma em 3 meses. Então, existe alguma coisa aconteceu com ele e vamos conhecer um pouco mais sobre essa pessoa daqui a pouco. Seja bem-vindo, eu sou o Coach Esteban e eu pratico uma coisa chamada coaching de idiomas com as pessoas, com os meus coaches, com as pessoas que assistem e trabalham comigo esse desenvolvimento dos idiomas. E o coaching de idiomas o que simplesmente faz é potencializar aquilo que você faz ou as estratégias que você adota para aprender um idioma, seja qualquer esse idioma. E hoje estaremos falando com Nicolás. Nicolás é um dos meus coaches. Ele é uma pessoa que me procurou para aprender o idioma português e as estratégias que ele usou permitiram que ele falasse em 3 meses o idioma. Ele é um colombiano, mas você já entenderá um pouquinho melhor da história do Nicolás daqui a pouco que ele entre conosco na ligação e será bem interessante. Então olha só, eu tenho uma sugestão, porque talvez se você está aqui tenha algum tipo de interesse em ou está aprendendo algum idioma ou já se perguntou como caramba é que eu faço para aprender algum outro idioma. Então, my friend, você vai falar, está falando com uma pessoa que já trabalha com isso e com uma pessoa que deu um resultado nisso. Então, tem um papelzinho lá e qualquer dúvida, qualquer pergunta que surgir, não duvide e coloque aqui para nós, porque nós vamos estar respondendo para você todas essas perguntas um pouquinho mais para o final da live. Vamos estar batendo esse papo e falaremos, estaremos respondendo as perguntas. E muitas pessoas falam, ou se você pode, já terá visto alguns cursos que te prometem fluência em 3 meses. Você vai ser maravilhoso, top em 1 mês, 30 dias e você aprende o idioma. E eu tenho um caso aqui hoje que uma pessoa conseguiu fazer isso em 3 meses. No entanto, é bem importante que você entenda o que realmente aconteceu com ele. O que foi que aconteceu na mente dele, quais foram as estratégias que usou para que isso acontecesse, my good friend. Alright, guys? Então, falaremos um pouco da história, da sua necessidade do idioma. E bom, vou deixar ele mesmo estar aqui se apresentando e contando para nós um pouquinho. Então, o Nicolás pode mandar aqui a request, acho que ele já está aqui na live. Oh, yes, let me see. Right, well. Vamos, deve estar ativando aí, manda aqui, Nicolás. Já entrou por aqui. Fala, Nicolás. Fala, cara, tudo bem? Tudo certo? Como vai? Tá me escutando bem? Sim, estou escutando muito bem. Você me está escutando bem? Estou escutando top, cara. Tá ótimo, maravilhoso. Legal. É meu primeira Nicolás, vez. Eu falo só algo mal. Por favor, só dizer, tá? Eu não conheço tá. muito live no Instagram. Tranquilo, é só falar. Imagina que está numa sessão comigo. Relaxa, está tudo certo, está tudo tranquilo. Pessoal, esse aqui é o Nicolás. Então, eu vou deixar que você se apresente, Nicolás. Quem que é você? Ou nos conta um pouquinho sobre você, por gentileza. Tá, olá pessoal, tudo bem? O meu nome é Nicolás, eu sou colombiano. Vou morar aqui no São Paulo alguns meses. Vou trabalhar aqui, estou muito feliz por isso. Tenho 30 anos, sou maratonista, sou muito familiar, gosto de sair para comer com minha família, com minha namorada. E essa aí, pouco a pouco, minha história aqui. Legal, Nicolás. Você disse que está em São Paulo, né? Estou em São Paulo, estou morando em São Quanto Paulo. tempo já que está em São Paulo? Estou aqui faz, acho que 2 meses. 2 meses. Já 2 meses? Sim, muito rápido, né? Qual que é a melhor comida brasileira aí? Fala aí. Oh, cuidado que somos 2 colombianos na live, então tem brasileiro por aqui. Cuidado. Ah, muito difícil essa pergunta. Eu acho que a melhor comida é a parmigiana. Pode ser? Sério? Sim, muito legal. Muito legal. Que show, cara. Bacana, bacana. Então tá 2 meses aqui no Brasil.
E nesse processo, Nicolás, quanto tempo que você está aprendendo o português? Ou seja, como é que foi tua história com o português, assim, a grosso modo? Tá, então, eu tinha uma oportunidade de trabalhar em São Paulo, mas eu não sabia nada do português. Não falava nada, nada, nada. Só sabia dizer Ronaldinho e já. Então, eu tinha um reto muito grande de aprender a falar Tem português. um desafio bem grande, né? Exatamente, exatamente. Então, eu tive que pesquisar alguma opção muito rápida e muito efetiva para eu falar rápido. Nesse processo, eu tinha um problema muito grande e eu não tinha muito tempo para estudar em uma instituição formal, com as classes formais, como todos fomos a aulas normais do línguas. Então, falando com alguns amigos, eles disseram que você tinha um conceito especial para ensinar a outras pessoas a falar as línguas. Então, nada, eu estou aqui. Acho que tivemos 8 sessões. 8? 6? Foi um pouco mais de sessões. Acho que uns em torno de umas 12 a 14 fora. Teve algumas que não fizemos por coisa da vida, mas o incrível foi que só tivemos 3 meses, né? Só 3 meses. Exatamente. Acho que o interessante foi uma coisa bem bacana, eu lembro da nossa primeira conversa, o Nicolás, ele é uma pessoa que estudou na mesma escola que eu estudei. Então, nós, vamos dizer que nos conhecíamos, no entanto, nunca fomos amigos, nem nada assim. Éramos pessoas conhecidas. O cara estuda lá, eu estava lá. Temos... Éramos. Foi muito ruim isso, cara. Conhecidos. Não, imagina. Mas, então, o interessante é que ele me procurou e disse, ó, Esteban, eu tenho um desafio muito grande que eu tenho que ir para São Paulo morar em 3 meses. Eu preciso falar português. O Nicolás é advogado. Era como se você virasse. Mas eu lembro uma coisa muito interessante que você falou. Você falou, cara, eu só preciso me virar no mercado, tipo, se eu vou na rua para não morrer de fome, e tudo bem, porque no trabalho eu consigo trabalhar em inglês. Você lembra disso? Sim, sim, lembro muito bem, sim. E sim, foi muito engraçado porque eu sabia que eu podia falar em inglês no meu escritório, então eu não tinha essa pressão de trabalhar em português e aprender a escrever muito correto. Mas quando você fica no Brasil, começa a falar com as pessoas, e você aplica todas as recomendações que você dá para mim foi muito legal, porque eu perdi o medo de tentar falar sem alguma preocupação a cometer algum erro. Então, por isso estou aqui, né? Por isso estou falando. Eu sei que tenho muito mais que praticar todos os dias. Você sempre fala para mim que é um processo muito, muito pessoal, de práticas pessoais, mas é perder o medo. É perder o medo, é saltar, é tentar e... Dar o pulo para frente, né? Se jogar na vida. Vai na marra mesmo. Isso é bastante importante. Exatamente. E tá, mas você se lembra da primeira vez que você falou português? Cara, eu não falava nada. Sim, lembro, mas eu não falava nada. Eu lembro que eu não entendia nada. E eu só pensava, brasileiros são muito raros. Eles falam muito raro, né? Não... Muito estranhos. Exatamente. Então, essa foi a primeira vez e eu comecei de zero. Zero. Você, tá, mas essa foi na primeira sessão, logicamente, que nós conversamos. Você se lembra como você se sentiu quando eu te pedi? Porque a primeira coisa que eu peço para o pessoal que não sabe, a primeira coisa que eu peço para alguém que está aprendendo o idioma é dizer, eu preciso ouvir teu nível do idioma hoje, seja com inglês, com português e assim por diante. Então, o que você sentiu quando
Quando eu te falei, fala português, daí você falou aquelas coisas que você falou e como você se sentiu depois disso? A verdade, eu senti medo. Eu tenho que reconhecer que eu senti medo porque não entendia nada, porque era um idioma, uma língua muito difícil e que tinha que estudar muito tempo, muitas horas todos os dias. Eu falava para mim como, cara, poxa, eu tenho agora que ter 2 ou 3 horas diárias por dia, desculpa, para estudar. Então eu tinha muita desesperação, não estava tranquilo, né? Mas pouco a pouco, em todas essas sessões, escutando com suas recomendações, eu fui soltando, né? Legal, legal. E o que você sente hoje? Você agora tá, depois dos 3 meses e pouco passado já, depois do tempo que está aqui em São Paulo, como você se sente quando você fala português? Eu falaria tranquilidade. Isso sim. Tá. Então você Porque, passou do medo à tranquilidade. 3 meses. porque a verdade eu reconheço que tenho muito que aprender e muito que melhorar, porque muitas vezes estou falando portunhol, né? Tenho algumas coisas, Eu também, tranquilo. tenho alguns problemas com algumas conjugações, com algumas pronúncias, mas tá bom tentar, né? Por isso eu sinto tranquilidade e além de que tenho muito que aprender, estou muito tranquilo e muito feliz de que eu posso comunicar minhas ideias, que as pessoas entendem o que eu estou falando. E para Ok. mim, pouco a pouco eu vou corrigir todos os erros e todas as pequenas coisinhas que eu tenho que melhorar, mas as pessoas estão entendendo, cara. Então, isso para mim é muito uma felicidade. Como é que um dia, cara, como é que um dia na tua oficina, não, na tua oficina não, desculpa, tá vendo? Portunhol também, no teu escritório, como é que um dia no teu escritório não fala coisas confidenciais, por favor? Um dia no meu escritório, a verdade é que como eu sou advogado, eu trabalho muito coisas a computador, laptop, com meu chefe, revisamos muitos contratos e muitas coisas, mas é muito legal porque como agora já as pessoas estão voltando para os escritórios pessoalmente, fisicamente, então eu tenho a oportunidade de falar com elas sobre qualquer coisa, quando já não estamos falando sobre coisas legais ou coisas do trabalho, posso falar com elas sobre sua família, sobre seus planos e seus passeios pessoais. É muito legal, é muito legal. Por isso tô... Bacana, cara. E eu tenho que agradecer a você, né? Imagina, estamos juntos, é para isso. Mas, Nicolás, conta, como é que foi o processo de desenvolver o idioma na tua cabeça? Ou conta um pouco de como é que nós fizemos para que você lograsse ou conseguisse isso que está fazendo hoje? Ou o que foi que fez clique na tua cabeça nesse momento, assim, para quando você diz, puta, desculpa a palavra, poxa, estou falando português. Ok. Acho que eu tenho que dizer 2 ou 3 coisas. O primeiro é, eu tenho que reconhecer que você sempre disser uma coisa que ao princípio eu não gostava nada. Você disser stop, pick. Ou algo assim. Algo Stop, think, speak. O exato. princípio da eloquência. Para a pessoa que não conhece, stop, think, speak é o que eu falo, o princípio da eloquência. Mas beleza, continua. Então, eu falava para mim como, poxa, cara, este cara quer que eu fale muito rápido, ele está pedindo muitas coisas que eu não posso fazer. E sempre dizer como a escuta de stop and speak, eu não posso fazer agora. Mas foi muito raro porque pouco a pouco, praticando todos os dias, ouvindo podcasts, em Instagram também pesquisando pessoas falando português, meu cérebro fez clique. Então, entendi a estrutura do português
E depois as palavras eu ia conhecendo pouco a pouco, né? Quando você entende como é estruturalmente a língua, já depois vai conhecendo pouco a pouco as palavras, né? É, Então, porque você, quando já tem uma base, fundamento, é só acrescentar e colocar palavra nova dentro daquilo para você conseguir se comunicar, não? É uma coisa assim, né? sim, e eu entendi uma coisa muito importante, é a estrutura gramatical do português é muito parecida à estrutura gramatical do inglês. Mas Show. as palavras em português são muito mais parecidas a espanhol. Então, em minha cabeça, eu estruturava a oração em inglês, que eu falo bem inglês, para entender como podia falar em português isso que eu queria falar. E quando eu não conhecia algumas palavras, eu falava em espanhol, né? Não problema, e você corrigia e já está. E pouco a pouco fui aprendendo É, mais. tá tudo bem, né? Mas isso foi o que aconteceu. Minha cabeça física nessa estrutura gramatical da língua portuguesa. Isso foi o que... Olha só, desculpa, você fala uma coisa muito importante. E que muitas das pessoas, tá vendo aqui? Você fala muito bem, Nicolás, olha só. Mas muitas das pessoas que acompanham meu conteúdo, as pessoas, meus coaches, a grande maioria são brasileiros que estão aprendendo inglês. Ah, que legal. E tá vendo aqui, temos uma pessoa que falou que precisa desse clique. E você fala uma coisa assim, eu acho que é marcante. E uma coisa que eu sou coerente com toda pessoa que falo, é entender a estrutura. A estrutura do inglês é igualzinha ao português. Sim. Certo? Cara, quando você entende a estrutura, uma base tem é simplesmente a partir da estrutura que nasce tudo, porque você pode criar qualquer frase à medida que você se permite criar essa frase, né? Ó, tem gente parabenizando aqui em você, Nicolás, você está falando muito bem. Ah, que legal. Muito obrigado. Brasileira, tá? Tudo está à mente. Então, bacana, cara, isso é legal. O que você falaria para alguém, por exemplo, como eu já te falei, a maioria das pessoas que acompanham meu conteúdo são pessoas que querem aprender inglês. O que você falaria para eles? Primeiro, o mais importante, eu acho que primeiro ter que perder o medo. É muito, muito importante isso. Muito. Não sei porquê, mas eu acho que todas as pessoas estamos acostumadas a ter um pouco do medo a que outras pessoas achem que nós somos engraçados por não falar bem. Mas isso é, perdão por a palavra, mas é muito estúpido, é muito ruim. Todos estamos neste processo aprendendo todos os dias, então o primeiro é perder o medo. Algumas pessoas em Colômbia acharão que eu estou falando muito engraçado e já está, não importa. A segunda coisa é tem que procurar muito entender isso que você falava, a estrutura. Volver a aulas tradicionais, não sei como falar isso especificamente em português, mas verbo, substantivo, e entender como é essa estrutura, porque quando você A entende... frase base, né? A frase básica. No meu método, eu falo isso é chamado dos quack. Eu chamo isso dos quack. Exato. Well, eu não sabia que se chamava assim, mas para mim é isso, entender a estrutura. Isso pode soar muito raro para algumas pessoas, mas a verdade é que quando você pratica, por exemplo, um exemplo muito importante é que eu treinava ou praticava todos os dias como um podcast em Spotify, que era muito engraçado. Se chama Sofia, eu acho que algumas pessoas conhecem. Ô, Sofia, a assistente inteligente. Tá. Então a princípio eu não entendia nada, mas depois, pouco a pouco, o cérebro, pouquinho a pouquinho, vai entendendo a estrutura e depois, tá, clique, entendi. Esse verbo vai aqui, esse depois aqui, e as palavras depois você vai entendendo, aprendendo pouco a pouco.
tem que fazer muitos exercícios de escuta e muitos exercícios eu acho que está Do bom. quê? De escuta e do que mais? Desculpa. De leitura. Ler muito. Leitura, leitura. Ler Depois, muito. aqui tenho meu primeiro livro. Eu comprei Ó, livro. E estou nisso. E há muitas palavras que eu não conheço e tenho que parar, é muito demorado. Tenho que qual o pesquisar nome do livro? notas sobre a pandemia. Ó, que top. Sim, é muito legal. Então, por exemplo, meu pai perguntava bem, cara, por que vai comprar um livro em português se você não entende muito bem? E a resposta foi, cara, não, eu tenho que tentar, né? E aqui estou aprendendo e lendo e falando com você em portunhol. Ah, mas eu vejo você muito à vontade, você se sente muito à vontade falando e passa as ideias. Logicamente, como os dois temos erros, nós não somos brasileiros, então nós temos erros perceptíveis do idioma, né? De quando estamos falando português, cada um dos dois. Mas acho que estamos passando as ideias e isso é uma das coisas mais importantes, não é? Estamos conseguindo nos expressarmos. Cara, falando nisso, você já teve cagadas no idioma? Algum perrengue? Chamam de perrengue aqui, mas alguma cagada assim gigante. E eu vou te falar uma que você falou no início da live. Eu já vou te falar. É, acho que sim, mas não, eu acho que não pode ser tão, muito ruim, mas sim eu tenho alguns. Hoje, por exemplo, eu tive um problema porque eu recebi uma mensagem do meu chefe e a mensagem dizer, por favor, P.F., por favor, fazer pente fino e enviar. E eu, poxa, pente fino. O que é pente fino? Então, depois eu vou procurar pente fino na internet, em Google Translate, e Google Translate dizer, não sei como falar isso em português, a good Pente. 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 Aquele pente que a pessoa usa para pentear o cabelo, porque a ação é pentear, né? Então, cara, meu chefe quer que eu troque meu cabelo? Por favor, fazer mais fino. Não entendo. Poxa, que fiz mal? Então eu tive que esperar algum tempo para perguntar a algum amigo do meu escritório. Ele obviamente estava muito engraçado por isso. Depois Tá, como não? que é uma gíria, uma expressão que no Brasil usarem para dizer faz uma revisão muito cuidadosa, muito detalhada e depois envia ao cliente, né? Então, duas horas depois de que meu chefe enviar isso para mim, eu respondi combinado. Combinado, ali, pelo menos foi combinado, já troquei de pente. Sim, mas essas coisas vão acontecer, né? Mas são Mas coisas que você aprende no dia a dia. Porque às vezes nós queremos aprender tudo na primeira hora, o que a pessoa quer chegar totalmente preparada ao país. Por exemplo, no primeiro dia que você chegou no Brasil, você se sentia 100% preparado, fluente no idioma para encarar o Brasil gigante que é? não, sem dúvida não. Exato. O problema é que as pessoas, nós queremos, todo mundo, você já quer chegar preparado. Então a pessoa quer chegar lá, eu tenho um diploma lá de tal escola dizendo que eu sou mega fluente em português, ou em inglês, ou em espanhol, whatever. E é ali que está o problema. Porque nós estamos aprendendo constantemente. Eu também faço cagada. Hoje em dia, eu faço cagada até em inglês. Em inglês eu falo há 28 anos. Então, imagina. E vou te falar uma frase que você falou no início do live. Para você saber. E eu ia guardar isso, vou dizer para ele no WhatsApp depois, mas eu não vou te dizer, porque acontece. Porque acontece com todos. Você falou, eu tenho um reto muito grande. E o reto aqui, você lembra? Eu já te falei disso. Top Think Speak. Disclaimer,
Ele não queria dizer isso, gente. Ele queria falar sobre o desafio, porque para nós essa palavra em espanhol é igualzinha. E o que acontece é que na mente do Nicolás ele estava associando, porque muita palavra é similar, ele estava associando que, então em português eu vou falar igual. E falou, só que não. Só que eu acho que depois dessa ele não esquece mais. Bom, é meu primeiro difícil, né? Difícil. E olha só, então, temos falado sobre isso. E eu falei para as pessoas que íamos falar com uma pessoa que aprendeu português, um idioma em 3 meses. Fala em uma palavra. Em uma palavra. Tenta achar uma palavra só para dizer o que a pessoa deve ter para aprender um idioma em 3 meses. E daí já você fica liberado, tranquilo, que depois eu vou fazer umas... Aqui eu vou falar com o pessoal um pouquinho, eu vou falar algumas das anotações, mas se quiser ficar aí também, tem de boas. Uma palavra? Uma palavra. No máximo, 1,5. Muita tranquilidade. Tranquilidade. Então, a pessoa precisa sentir tranquilidade para falar um idioma em curto tempo. Não sentir, ter, ser tranquilo, não importa. Que passa depois, não importa falar bem, mal, pouco a pouco você vai aprendendo, escutando, ouvindo. Seja tranquilo, fique tranquilo, tudo vai ficar bem, né? Porque é muito difícil ser tranquilo, ou ter tranquilidade, mas tem alguma posição em que você enfrente as coisas com tranquilidade. E a pouco você vai aprendendo o idioma, em particular o inglês. Exatamente. Aplica para qualquer idioma. Eu vou salientar alguns dos pontos que você falou que achei são estratégias que funcionam para todo mundo. Não funciona só porque ele estava aprendendo português. Funciona para qualquer pessoa que está aprendendo qualquer idioma, especialmente você, meu amigo, que está aprendendo inglês. Você não, Nicolás, o pessoal que está assistindo. Mas elas são a primeira estratégia é stop, think, speak. Pare, pense e fale. Só que você não consegue parar e pensar para falar se você não sabe o que falar. Não é verdade? Para você saber o que falar, é preciso entender como se estrutura a frase mais simples do idioma. Neste caso, o squawk, para o inglês, que é um sujeito, um keyword, que é a palavra conjugadora, um action, que é um verbo, e um complemento. Então, no momento que você compreende a estrutura da frase mais simples, você consegue se expressar nessa frase para depois aumentar aos poucos a complexidade daquilo que você está falando, certo? Só que isso não é suficiente. Isso você tem que colocar junto com uma estratégia que o Nicolás falou, que é contato diário com o idioma. Diário. Mas não é contato de... Esteban, é que eu deixo lá o televisor tocando, a televisão está tocando lá em inglês e eu aprendo por osmose. Não é assim, não. Você precisa ter contato com intenção. Eu vou te dizer que uma coisa que eu sei que o Nicolás fazia, porque nós fazíamos 1 ou 2 sessões por semana e ele sempre chegava lá cheio de dúvida, dizendo o que é isso, o que é tal coisa, como é que eu uso esta palavra, por que esta palavra está aqui. Você precisa ser curioso. Pessoa curiosa passa a ter essa confiança. Então, ter contato diário com intenção. O que eu estou estudando e para que eu estou estudando. E ele fez isso por meio de artigos, lendo artigos relacionados àquilo que ele faz, que neste momento é advocacia. Focamos muito na advocacia, personalizamos demais na advocacia também. Depois... E o quê? Em futebol. Em futebol. Falamos um monte de futebol também. Podcasts. Então, nos podcasts ele estava escutando todo dia a bendita, abençoada da Sofia lá, mas em inglês tem muito mais podcasts que em português. Então, escutar podcast, mas escutar para compreender a estruturação do idioma e não necessariamente a informação. Se eu perguntasse para ele qual que foi o primeiro episódio da Sofia, não vai lembrar, não. Mas fala português. Gostou tanto que você lembra todos os episódios já.
Sim, mas eu ia falar para elas também uma coisa muito importante é que eu tenho que reconhecer que quando eu comecei a estudar a língua, eu não tinha muito tempo para todos os dias estudar 1 ou 2 horas. E a verdade é em realidade, muito poucas pessoas têm 1 ou 2 horas livres de todo o seu tempo diário para estudar uma língua, né? É muito difícil. Então, o que eu fiz foi 20 minutinhos. 20 minutinhos. 20. Estudar com muita concentração. Encerrado em meu quarto, sozinho, sem celular, só estudando 20 minutinhos português. O que fiz? Eu ouvia o romance por Spotify, eu lia algumas notícias do futebol em O Globo e escrevia algumas coisas para perguntar a você na final da semana. Já. Pouco a pouco, Então, olha só. conectando as pequenas coisas e entendendo a estrutura. Só com 20 minutinhos. Mas Imagina, o Nicolás está falando da estratégia, está dando estratégia de tudo. Você quer ser fluente no idioma? 20 minutos fechado no seu quarto, sem distrações, porque ou seja, ia pegar meu telefone está na live, que é burro, mas sem o telefone, deixa do ladinho, escuta, toma nota, lê, toma nota, tira dúvida, permita-se, fale, sem medo. Poxa, incrível! Eu vejo incrível aquela mudança sua das duas palavras que descreveram o teu sentimento. Porque a tua primeira palavra foi, eu senti medo no primeiro dia que eu falei português. E hoje, você sente tranquilidade. Poxa, do medo à tranquilidade em 3 meses é pouco tempo. Só que isso é um processo que acontece daqui a muito tempo. Então, daqui a um ano, como é que você vê seu português daqui a um ano? Poxa, sou um português, um brasileiro completamente, com a camisa do Brasil, falando muito rápido, todas as gírias, tudo muito legal. Legal, Nicolás, bacana. Como oné, tudo bem, né? Né? Ah, mas aos poucos, é legal porque às vezes ele manda mensagem para mim dizendo o que significa o tal de né, que eu vejo que as pessoas falam né, e daí sempre normalmente eu falo para ele, right, eu faço o link com o inglês. Veja que engraçado. Nós falamos, os dois somos nativos do espanhol e linkamos com o inglês, pois a partir do inglês é mais fácil. Então, significa que, consequentemente, aprender o inglês a partir do português é mais fácil do que a partir do espanhol. Sem dúvida. É muito mais fácil porque eu acho que o português tem uma estrutura muito mais simples e muito mais parecida ao inglês em comparação com o espanhol. Exatamente. Então, vamos colocar essas estratégias em pontos. O que você acha? Então, o primeiro ponto que você falou, a estratégia foi... Tranquilidade. Não importa fazer alguma coisa ruim, não importa cometer algum erro. Tá bom, tá bom. Todos somos pessoas. Você fique tranquilo. Tudo vai sair bem. Primeiro. Mentalidade. Isso é mentalidade ganhadora. É o tal de liga ou foda-se. Entendeu? Aconteceu? Tá, liga ou foda-se com inglês. Beleza. Segundo, eu falaria que você tem que ser muito constante. Todos os dias tenha 20 minutinhos só para você, desculpa. Só para estudar sozinho em seu quarto, concentrado, completamente para fazer 2 coisas. Ouvir e ler e 3 coisas. Ouvir, ler e falar. Tá. Com quem que você falava? A última recomendação, desculpa? Que você disse, ouvir, ler e falar. Com quem que você falava? Sozinho. Eu falava sozinho. Algumas vezes eu enviava para você alguns voice notes, mas sozinho. E depois eu escrevia em Google Translate e fiz clique para que
Para que ele falasse, para que ele repetisse? Falasse, então eu via e corrigia e já, sozinho. Eu não preciso de ter algo. E a última coisa que eu tenho que reconhecer que foi muito difícil para mim, mas ao final eu pude entender a importância é pare, pense e fale. Pense, Stop, think, speak. pense na estrutura de o que você vai falar em português, converta-lo a inglês e fale. Como sair? Não importa. Não importa. Essas são minhas recomendações. Top. Acho que eu posso dar essas mesmas recomendações, mas tendo esse exemplo, eu já passei por esse mesmo processo, mas foi já há 6 anos, então foi bem algo similar àquilo. E o pessoal pode compreender que eles podem falar sim inglês seguindo essas pequenas estratégias. Cara, todo mundo tem 20 minutos. E se você não tem 20, faz 10. Se você não tem 10, faz 5. Se você não tem 5 minutos, reveja a sua vida. Porque se você não tem... Sim! Se você não tem 5 minutos para fazer uma coisa que vai trazer um benefício gigante, qual que foi o benefício que trouxe para Nicolás falar português? Ele está, hoje em dia, depois de... Já está há 2 meses no Brasil, mudou de vida por alguns meses, está numa baita firma de advogados, né? E tudo isso graças ao fato de falar português também. Isso ajuda. Então, ele consegue se virar com seus colegas, está conhecendo pessoas, está fazendo um monte de coisa na vida, está fazendo uma live em português. É a primeira live do Instagram, está falando, né? Sim, que loucura. Para mim é tipo 5 ou 6, entende? Mas imagina, tudo isso traz por parte disso. Então, gente, tranquilidade, constância, foi a segunda coisa que ele falou, constância, 20 minutos diários, senta, sem distrações, escuta, analise o que você está escutando, não a informação, analise o idioma, leia, analise o idioma e fale sozinho, ou com o Google Translate, ou com um vizinho, ou com o cachorro, whatever. Mas pode usar isso, fale. O importante é falar. E, finalmente, a última coisa que falou, stop, think, speak. Pare, pense o que você vai dizer e depois fale. Fale como saia. Permita-se que saia. Tudo isso eu vou colocar numa palavra só. E vamos responder a pergunta, grande pergunta. O que Nicolás fez para aprender português em 3 meses? Mentalidade. Isso é chamado de mindset. Mindset de crescimento. Uma pessoa que quer algo de uma maneira tão forte que ele não ficou lá se protegendo com seus obstáculos, com suas barreiras, sino que ele saiu e encarou o processo, a maneira de falar o idioma e permitir-se fazer isso da melhor maneira possível. Muito obrigado, cara. Nicolás, cara, gratidão imensa aqui por essas palavras, por esse papo maravilhoso. Eu acho que o pessoal, já vi alguns comentários do pessoal que gostou. Vamos ver se alguém tem alguma pergunta. Alguém tem alguma pergunta com relação a isso, ou relação ao aprendizado dos idiomas? Pode mandar aqui que nós vamos responder. Ajudar vocês, logicamente, para isso que estamos aqui. Você também consegue, né? You can do it! E para que você também consiga passar desse sentimento de medo ao sentimento de tranquilidade que uma pessoa, quando é fluente no idioma, sente isso. Certo? Então, acho que não chegou a nenhum. Tem mais alguma coisa para nos dizer, Nicolás? Não, só dizer a você, cara, muito agradeço muito o seu trabalho, muito obrigado com você. A verdade é que você mudou minha vida. Estou aqui falando em português, estou uma loucura e você mudou minha vida para bem. Então, estou muito obrigado com você. Gratidão, Nicolás. Estamos juntos, cara. Eu convido a todas as pessoas a que falem também suas línguas e se lancem e aprendam pouquinho a pouquinho. Pouquinho a pouquinho, esse aí. Os 20 minutinho. Exatamente. Ó, temos aqui o Santiago está perguntando uma coisa. Há alguma aplicação que recomendem para aprender idiomas? Tem algum aplicativo que recomendemos para aprender idiomas?
Santiago, eu não sei qual que é o teu nível do idioma que você quer aprender. Talvez seja, eu acho que você comentou lá acima que queria aprender inglês, ou se é português, que seja. Eu vou te recomendar não aplicativo que seja de jogo, tipo Duolingo. Eu vou te recomendar aplicativo que seja de conversação diretamente com o nativo. Existe um aplicativo chamado Hello Talk, onde você ensina seu idioma nativo para a pessoa e a pessoa ensina o idioma nativo dela para você. Tudo por meio da conversação. Então você está quebrando duas barreiras. A barreira de estar cagado do medo de falar com alguém e está quebrando a barreira de conseguir aprender um idioma. Eu vou te escrever aqui nos comentários o nome Hello Talk. Eu já fiz algumas coisas com ele para alguns dos meus coaches e eu achei que é bom, é interessante. E pode te ajudar. Estruturalmente falando, pensa qual que é o teu objetivo, por que você precisa aprender o idioma que está aprendendo e direcione todos os seus esforços para isso. Beleza? Mais alguma pergunta por aqui, pessoal? Manda. Pessoal, E eu acho que tem. Nicolás, sendo isso, eu vou deixar você descansar lá em São Paulo. muito obrigado, cara. Pessoal, muito obrigado. Tchau, tchau. Gratidão. Não sei como é que eu vou sair daí. Tum. Acho que fecha aí também qualquer coisa. Beleza. Gente, that's it. Veja só como um caso legal, interessante pra caramba, como você consegue mesmo também falar o idioma, aplicar estratégias curtas, ações simples que vão te levar a ter aquela almejada fluência em inglês. Tranquilidade, constância, e a constância vamos dividir em tempo de estudo, que é estudar, ter contato diário, sem distrações, escutar, ler e falar, e finalmente, stop, think, speak. Alright, guys? Qualquer dúvida, deixa aqui teu comentário. That's it for today. Se você quer ver mais conteúdos, tem aqui no meu canal, no meu Instagram e no canal do YouTube. That's it for today, guys. It's Coach Esteban 101 speaking over here, and bye.